No oferecimento Serbrais. Sofisticação aos seus pés. Olá, sejam bem-vindos ao Oba Obra. O programa de hoje está imperdível. Eu vou responder as perguntas que vocês enviaram para o meu Instagram, Suzana Clark Fiuza. Vou mostrar dicas e novidades de decoração. Conversarei com o grande artista Roberto Dias e o bate-papo com ele está imperdível. E além disso, a gente vai acompanhar a obra do apartamento do Meirelles. Está ficando lindo demais, você não pode perder. Olá, estamos aqui na Desconexo e hoje eu vou falar para vocês um pouco mais dos tipos de sofás que a gente tem. Esse, por exemplo, é um sofá que o encosto dele é todo removível. Então, eu adoro colocar nos meus projetos esses tipos de sofás mais flexíveis, porque a gente pode usar de várias formas diferentes. E ninguém melhor do que o diretor criativo da Desconexo, o Pablo, para conversar e explicar melhor todos os tipos de sofás. Vamos lá? E a dica de hoje vai para os inúmeros tipos de sofás que a gente tem hoje em dia. E eu trouxe aqui para falar para vocês o Pablo Guterres. Tudo bom, Pablo? Tudo bom. Prazer imenso sempre estar com você, Prazer. com a turma do Oba Obra, Otimista. Coisa boa. Nós estudamos juntos. Ele estava dizendo aqui no século passado. Eu disse, Literalmente, calma, no Pablo. século passado. Faz muito tempo. Acho que a Suzana é a pessoa que mais me conhece desse mercado, há mais tempo, pelo menos. Há mais tempo. Então, assim, é bom demais estar com um amigo aqui. E eu quis trazer esse assunto que está tão, assim, presente nos meus projetos, e eu acho que nos projetos de uma forma geral que tem sido tendência, são esses sofás super descolados, que eles servem para televisão, para estar, para tudo, eles são bem flexíveis. Então, a primeira pessoa que eu pensei foi o Pablo, porque ele trouxe para cá muitos sofás, assim, com os modelos espetaculares, principalmente das suítes arquitetos, que eu fico assim, sou apaixonada pelo projeto dele. É um ícone já do design. É um ícone. E, assim, o primeiro que eu vi foi na Casa Cor, e aí você trouxe, então depois desse vieram inúmeros modelos. Eu quero que o Pablo fale um pouquinho mais desses designers, do tipo de sofá. Esse aqui que a gente está já é um bem diferente, e eu queria conversar contigo sobre isso. Bom, um prazer de novo, né? É sempre bom a gente compartilhar conhecimento, é sempre uma troca. A Suzana que está sempre com esse olhar, trazendo um olhar para o novo, para o inovador. E o que a gente sempre quis na Desconexo trazer foi esse olhar curioso, né? É para a gente questionar os padrões, não é que é para a gente desistir deles, mas trazer algo novo que possa conversar com o que já é conhecido, com o que já é clássico e tradicional, mas que a gente possa fazer inserções de novidades, né? De novas experiências. Eu acho que esses sofás versáteis que você está trazendo agora como conteúdo, são literalmente versáteis e eu sempre digo para os clientes o seguinte também, são investimentos muitas vezes inteligentes, porque você está, ao comprar, ao investir num sofá versátil, num sofá modular ou num sofá retrátil, em vários sofás em uma peça só. Sofás, poltronas, chairs, tudo junto. Exatamente, ou seja, ele não só atende necessidades diferentes, como momentos diferentes da sua necessidade. Então, né, esse é um dos modelos, por exemplo, depois a gente vai mostrar um pouco, que movimenta, né, de forma elétrica o encosto. Então, eu acho muito legal, porque a gente usa a brincadeira assim, tem um sofá Netflix,
Ele fica um sofá Netflix porque você pode jogar ele lá para trás, E colocar vira os uma almofadões cama. e junta a É. família toda para assistir o Netflix ou um jogo de futebol, o que quer que queira. Ou não, é um dia que você vai receber a sua bisavó, a sua avó que já é mais senhorinha. tem que vir traz ele lá para pra frente ficar e ela mais fica mais estável. É. Hoje é o dia do jantar formal, vou receber as primeiras pessoas na minha casa e eu quero uma coisa mais elegante, você coloca ele mais intermediário. E vira uma cama, no fim das contas, se você quer que um hóspede possa dormir ou quer tirar uma soneca de fim de tarde. Então, eles entregam muito mais necessidades e adaptabilidade que eles têm para o momento diferente que você tem na sua casa. E uma coisa, Pablo, que pelo menos para mim, o que mais me puxou a isso foi essa tendência que a gente tem feito também de colocar a varanda junto com a sala. Então, muitas vezes, quem tem uma varanda ótima, maravilhosa, joia. Mas às vezes a pessoa nem tem uma sala boa, nem tem uma varanda boa. Então, o que a gente tem feito muito? Unir os dois espaços. E aí a gente fica com espaço que muitas vezes não dá para ter dois confortáveis, mas é grande para só um. Então eu uso demais esse tipo de sofá, porque a gente pode colocar poltronas de um lado, e aí já vira um ambiente de estar, e coloca a televisão do outro, que aí ele faz exatamente esse jogo de encosto. Então, para mim, caiu como uma luva e sabe o que é legal? E é legal você trazer o termo tendência, porque tendência é temporal. E eu sempre digo assim, olha, para sobreviver às tendências, a atemporalidade é fundamental. E esses sofás têm essa versatilidade, a versatilidade deles faz com que eles sejam atemporais. Porque hoje é uma tendência à integração. Pode ser que lá na frente não seja. E você continua tendo um sofá que funciona para uma outra função. Então, eles são fantásticos para atender essa tendência de hoje de você integrar. Mas hoje o que a gente já está vendo, Suzana, depois desse período longo de isolamento, é uma tendência dessa tendência começar a ficar um pouco mais dispersa. Porque muita gente continua investindo nisso porque abre mais espaço na casa ao integrar. Já outras pessoas começaram a perceber que precisam de mais ar para respirar e preferem ter uma varanda mais recortada, então de repente a gente vai usar essas peças agora para uma outra função. Então o legal da temporalidade é que eles respondem às tendências, né? Que hoje é de integração, mas que mais na frente podem se adaptar a outras necessidades. Exatamente, a gente está sempre nesse ciclo e na vida que vai mudando o tempo todo, vai surgindo novas necessidades, mas sempre buscando ter o lar que acomode as pessoas. Isso eu tenho dito cada vez mais. E como você falou, mais tempo dentro de casa, eu digo para os meus clientes, a casa tem que te servir. E Sem não dúvida. servir a quando você chamar uma pessoa para a sua casa. Exatamente. Gosta de ler? Bota uma poltrona de leitura na sala. Qual o problema? Um estante de livros. Então, eu acho que isso aí nunca vai deixar de ser moda. A casa servir a quem mora. Casa é feita para acolher, né? E, em primeiro lugar, é quem vive nela. Você não pode, justamente, já pensar a casa para quem vai vir uma ou outra vez. Você tem que criar a casa para você. E, óbvio, o fato de dela te acolher naturalmente, ao seu modo, ao modo de cada um, vai acolher quem lhe visitar. Pablo, me mostra bem direitinho esse sofá, que eu quero entender como é que ele funciona. Bom, vou contar, esse é um exemplo de sofá elétrico, né? Ele tem o encosto elétrico, ao contrário do assento, que era mais comum antigamente em alguns casos. E ele é super simples. No totezinho aqui, ó, você toca e ele vai para frente ou para trás. Nós podemos sincronizado aqui. Muito cada módulo legal. tem o seu, então cada pessoa pode adaptar a sua necessidade, ao seu sentar. Se é uma pessoa mais alta, talvez ela queira um pouco mais de profundidade. Sim. E você vai ficar mais à vontade. Né? Se é uma pessoa mais baixa ou uma pessoa mais senhora, você coloca ele um pouco mais para frente. Então esse sentar fica um pouco mais ereto, ou se a necessidade é jogar lá para trás, para virar um home, ou ficar mais à vontade. Olha aí, que delícia. Né? Maravilhoso. E aí você vai... Então, ele dança conforme a música, conforme o tipo de receber, ou o momento. Às vezes, e é muito comum isso, né? Você começa mais formal, Sim, você vai conversando, vai se você deitando. toma um drink, você vai ficando mais relaxado, e as pessoas vão ficando mais confortáveis em casa. Né? Então, É fantástico isso é esse muito aqui. legal. Ele atende não só necessidades corporais diferentes, como a momentos diferentes do receber. Agora eu tô... Lá na frente. Aqui, ó. E assim, o que é bacana, esse aqui, ele tem o encosto elétrico. Isso.
Mas você tem outros também, que aí acaba que não precisa ser um investimento tão grande, que o encosto dele é móvel. É móvel e tem a versão em que ele é manual. Você não precisa necessariamente ter o elétrico. Certo. E existe também o que é móvel no assento, No perdão. assento, certo. Porque tudo depende da necessidade. Eu sempre digo uma coisa também. A gente aprende a dizer várias coisas, né? Nesse ato de se aprofundar nesse mundo e de oferecer uma consultoria verdadeira para as pessoas, é importante a gente trazer verdades para a necessidade de cada um. Às vezes chega um cliente, senta numa cadeira específica ou no sofá, esse sofá não é confortável. Todo sofá ou cadeira é confortável, depende para que conforto ele se propõe. Depende de que comparativo você tem. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, se você precisa de um sofá para dormir ou assistir um Netflix, você vai escolher o conforto de um sofá para se jogar. Se você precisa de um sofá para receber uma turma que é mais terceira idade, você precisa de um conforto que ele é mais proporcional a deixar as costas eretas, que afunde menos, que seja menos profundo. Que não seja tão baixo. Que não seja tão baixo. Porque tem uns e tem poltronas super baixas, então... Então não é que um é mais confortável que um outro. Um atende a uma necessidade específica de conforto e o outro a outra. É isso aí. Coisa boa. Tem muita coisa para falar, não sei se dá tempo. Eu queria só falar aqui para a gente finalizar sobre o design, para mim, que o Gomos, que é o sofá da Suite Arquitetos, que é um escritório realmente muito bacana de arquitetura, que virou um ícone no design, né? Eles realmente entraram, assim, de cabeça nessa parte, e eu acho que é uma referência para nós arquitetos. E ele tanto tem essa versatilidade, essa união de sofá, de puff, e a ideia deles de ter esses espaços integrados em um só sofá é realmente espetacular. Não tem essa versatilidade de encosto, mas tem em nós arquitetos já projetarmos o que a gente quer. Ele tem uma outra beleza e uma outra funcionalidade, né? Lá já é um sofá mais lounge, é um sofá um pouco mais baixinho, então ele é para deixar já uma peça iconográfica na sala, mas trazer um pouco desse conforto de ficar um pouco mais à vontade. Baixa um pouquinho a altura, que é para deixar as pessoas mais relaxadas. Sim. Então ele traz uma outra funcionalidade. Você agrega mais pessoas, com isso você provoca mais a conversação, você vive mais a sua casa. Então, de novo, tem uma outra necessidade. Adoro usar. Já usei esse também no apartamento que a gente fala maravilhoso, muito, no apartamento da Liô. Um projeto icônico. Icônico, lindo, ele é praticamente todo desconexo e é um apartamento realmente que foi um marco muito grande da minha carreira, no meu trabalho. Tem muito design verdadeiro, né? Tem um olhar para a arte também. Os clientes toparam, né, esse teu olhar e isso abraçaram a ideia. Bom isso demais, foi muito bom. Bom demais. E foi com esse sofá aqui que a gente fez um grande sofá. A peça central de toda essa história é esse aqui. Bom demais. Pablo, obrigada. Obrigado a você, papo, acho que vai até amanhã, se deixar. Dias. É sempre um prazer imenso. Coisa boa, bom demais. Agradeço você também de estar aqui com a gente e eu te espero no próximo bloco. E vamos ao Pergunte ao Suzana de hoje. Se você ainda não mandou sua pergunta, sua dúvida, algum assunto que você gostaria que eu falasse um pouco mais, manda para o meu Instagram, Suzana Clark Fiuza. Vou ter o maior prazer de responder. Vamos lá, vamos para a primeira pergunta. Essa é muito boa porque é uma pergunta recorrente até dos meus clientes, assim, quando a gente começa a fazer um projeto. Então, acho que é bem importante. Suzana, você poderia me falar um pouco mais sobre as etapas de um projeto de ambientação? É muito importante o cliente saber as etapas, ele entender um pouco do que vem pela frente, né? Tudo que a gente está fazendo pela primeira vez, a gente sabe que fica com aquela expectativa, fica querendo entender o que vem depois. Então, quanto mais a gente passar isso para os clientes que estão começando, a gente mostrar, a gente identificar cada passo, eu acho que melhor e mais ele vai
saber o que vem pela frente, quanto tempo a obra vai durar, que isso é muito importante a gente ter pelo menos assim uma noção de como é que vai, do tempo que vai durar, né? Porque assim, uma coisa muito específica a gente não consegue tanto, mas a gente gosta de dar essa ideia para os clientes, né? Mas vamos falar das etapas. Primeira etapa, quando a gente recebe o levantamento da empresa, com todas as medidas tiradas em loco, a gente passa para o layout. O layout é a primeira fase de um projeto. A gente precisa saber quais são, o que o ambiente vai ter, o que ele cabe. É muito importante, às vezes o cliente não tem nem noção falam de um projeto residencial, qual o tamanho da cama, cabe uma bancada de estudo, cabe uma mesa para um café da manhã, às vezes num quarto de casal e tantas outras dúvidas. Então, o layout é a fase inicial de tudo para a gente começar a entender um pouco mais daqueles ambientes. Quando o layout é aprovado, a gente passa para o estudo preliminar. Hoje em dia, o nosso escritório começa o estudo preliminar mostrando todas as imagens em SketchUp. A gente mostra com aquele desenho, que é um desenho mais inicial, mas ele é um 3D, assim, ele tem a perspectiva, né? Quando eu comecei a fazer projetos, assim, que eu montei o escritório há quase 20 anos atrás, a gente fazia perspectiva à mão. E eu tenho até hoje guardado, depois eu mostro para vocês, umas perspectivas à mão. E eu coloria cada uma delas, eu achava super bacana essa fase. Mas passou, hoje a gente está mais prático, mais eficiente, mais rápido, então a gente acaba que não tem muito tempo de estar fazendo à mão. Hoje é o SketchUp realmente que a gente usa para poder mostrar isso para os clientes. E a gente mostra com todos os ambientes para poder eles entenderem melhor como vai funcionar. A próxima etapa, que a gente escolhe algumas imagens para renderizar e aí realmente a gente entrega perspectivas bem mais reais. Quando essa fase está finalizada, o cliente aprovou, entendeu, adorou o projeto, porque se tem alguma coisa ainda que ele não está 100%, a gente altera, que é uma fase realmente para isso, para o cliente saber o que ele vai receber e poder alterar caso precise. Não tem problema nenhum, eu sempre deixo os clientes super à vontade. Eu acho que essa relação tem que ser uma relação muito boa, de muita, como é que eu posso dizer, ter essa abertura do arquiteto com o cliente para ele se sentir à vontade e pedir para mudar alguma coisa. Então, depois que o estudo preliminar está pronto, que as imagens estão aprovadas, a gente passa para as imagens mais técnicas e aí dali a gente vai passar para o executivo e depois para o detalhamento de imóveis. Então, são etapas bem importantes que elas têm que estar totalmente compatibilizadas umas com as outras. As informações que a gente tem na elétrica, ela tem que estar batendo com a vista, ela tem que estar batendo com todos os outros, como é que eu posso dizer, todas as outras informações. Ela tem que ser um projeto bem compatibilizado para ele não dar problema. E com isso tudo pronto, executivo, com detalhamento de imóveis, a gente começa a tão sonhada obra aí de cada cliente. Tá certo? Agora a gente vai para a segunda pergunta. Qual cor não pode faltar nos seus projetos? Para mim é o branco. Eu acho que se for escolher uma, é o branco, realmente, porque é uma cor neutra, uma cor clara, para mim é a base, né? Nem sempre a gente usa muito branco, dependendo do cliente, dependendo do que ele quer. Eu fiz agora há pouco um apartamento que ficou assim super interessante, muito bacana, e a gente usou muito preto, cinza, madeira mais escura, que é diferente do meu estilo, assim, de projetos. Mas o cliente queria uma coisa bem descolada, era um homem que estava morando só no apartamento, então ele queria esse estilo. Então eu acho que cabe ao arquiteto identificar e saber quais são as cores que vai se adequar mais àquele estilo de cliente. Mas mesmo nesse projeto tinha a presença do branco.
Então, realmente, se for para escolher uma cor, seria o branco. A segunda, eu diria o cinza, que eu também amo. Cinza, o bege acinzentado, que tem muitas nuances de tons, né? Mas aí vai para o segundo lugar. O primeiro realmente é o branco. Vamos à outra pergunta. O que é retrofit? A gente tem usado tanto essa palavra, né? Retrofit, a gente usa como se todo mundo soubesse, mas ninguém é obrigado a saber, né? Então tem que ter profissionais aí no mercado para poder explicar para vocês melhor o que é um retrofit. A gente usa o retrofit para um projeto, para um ambiente que ele já está pronto ou quase pronto. Muitas vezes ele pode estar incompleto e o cliente quer dar uma arrumada, quer trocar algumas coisas e finalizar. Ou às vezes o cliente está cansado daquelas cores, daquele layout, ele quer mudar um pouco. Então no meu escritório aqui, onde eu estou gravando, a gente fez esse retrofit e eu diria que há uns 2 anos atrás, estou doida para fazer de novo. Acho que 2021 aí eu vou entrar com outras cores. Então esse sofá ele era roxo. Esse painel que vocês estão vendo cinza, ele era branco com madeira, não tinha esse painel de mármore rosa com cinza aí atrás, era totalmente diferente. E isso é um retrofit, eu não mudei o painel, eu coloquei algumas coisas, eu mudei as cores, eu mudei os tecidos, eu mudei móveis de lugar e já dei uma cara totalmente diferente ao espaço. Então, por que isso é bacana? É porque o cliente não precisa gastar muito dinheiro. Muitas vezes o ambiente não precisa de uma reforma total, não precisa derrubar tudo e fazer de novo, porque o escritório já estava bacana antes, mas eu estava cansada daquilo ali. Então, o retrofit que a gente chama é esses ajustes. Às vezes a iluminação não estava legal, eu troquei um pouco a iluminação daqui, que eu estava achando escura. Tudo que me incomodava na época, eu aproveitei para poder melhorar e quis colocar essas cores novas. Então, a gente faz muito retrofit, por exemplo, de quarto de uma criança. A gente faz o projeto quando ela tem 2, 3 anos. Quando ela tiver com 7, 8, já é totalmente diferente. Mas a gente não vai jogar tudo fora e fazer de novo. Então, muitas vezes a gente tem que aumentar a altura de uma cama, de uma bancada, mas o colorido é diferente. Alguns móveis a gente precisa acrescentar ou trocar. Às vezes o colorido está muito bebezinho demais, a gente já quer dar um colorido mais alegre. Então, isso é que eu chamo de retrofit. E é muito bacana, eu acho que ele veio para ficar, porque com pouca coisa a gente faz uma transformação assim total no ambiente. E é interessante a gente ver o depois, né? Poxa, às vezes com 2 semanas que a gente faz essas mudanças, o espaço virou outro totalmente diferente. Por hoje é só. A gente termina aqui mais um Pergunte a Suzana e eu aguardo a sua pergunta, tá certo? Manda para o meu Instagram, Suzana Clark Fiuza. Até o próximo bloco. Olá, estamos no nosso Papo de Arquiteto e hoje eu estou na loja Mazotti, essa loja linda que eu tenho tido o prazer de fazer a curadoria, e uma das pessoas que eu chamei, que eu admiro muito o trabalho dele, é o designer Roberto Dias. Eu vou conversar um pouquinho sobre a criatividade dele, que é enorme, e muitas outras coisas com esse artista cearense, que é um orgulho da gente, né, Roberto? Porque ele está no Brasil todo, mas ele leva com ele, leva dentro da mala dele. A rapadura e o Roberto. A rapadura, o Roberto e muita arte. Não é, Roberto? A ideia, assim, amar o que faz é uma coisa muito boa. E o design veio para mim há alguns anos atrás, né? Nessa ideia de tentar transformar algo que não tivesse a linha de produção, não fosse copiado, que a sua casa pudesse ter algo inusitado, mas também que não chegasse ao valor de uma obra de arte tão cara dentro de uma galeria, onde você teria receio de ter, né? De poder comprar.
Então eu tinha que fazer alguma coisa que o mercado não tinha. Então a primeira preocupação minha foi o quê? Trazer a força da natureza, os objetos naturais da nossa terra rica em tantos materiais, em palhas, em madeiras, em coco, né? E colocar isso dentro dos objetos. Começou por aí essa ideia. Começou por aí, há uns 5 anos você tem entrado cada vez mais forte com essa marca que realmente tem sido o seu registro, assim. E o que eu mais me encanto, Roberto, em ti é a criatividade, é algo impressionante, porque são muitas peças e uma não sai igual à outra. Então, assim, eu me impressiono com a riqueza disso tudo. É esse dom dado por alguém divino que dá pra gente, né? E faz com que a gente extraia da natureza os objetos, transforme fazendo o mínimo intervenção possível para deixar eles mais naturais, né? É a palha da carnaúba, é a madeira, é o coco, mas todos eles têm uma força, têm uma cor muito bonita e é isso que eu quero trazer para dentro das nossas casas, né? Que eu olho a peça tem o meu jeitinho, a minha cara, o meu jeito. Eu sou conhecido em muitos mercados como Roberto, junto com a rapadura, porque eu faço questão de colocar a marca. Nossa rapadura. Não leva a rapadura, eles comem a rapadura. Aí depois entra com a peça. E mesmo assim, todos os vendedores me conhecem, os donos de loja que sabem que eu tenho rapadura, mas é uma coisa que eu gosto assim, a rapadura é uma coisa básica do nosso dia a dia. Então, a rapadura se confunde com o que eu faço, ela tem que mostrar que eu sou do Ceará. Há 10 anos atrás nós tínhamos vergonha de sermos cearenses em São Paulo. Hoje, ao contrário, o nosso produto é aceito e se eu pedir para colocar feito à mão no Ceará, eles gostam da ideia. Valoriza mais ainda. Eles querem que eu conte o histórico da peça, do que ela é feita, por que ela é feita, de que forma ela é feita. Isso é uma coisa, uma cultura que tem ficando forte e eu amo fazer isso, entende? Adoro falar. Eu falo que a peça tem 3 metros em rapidinho, mas eu falo... Quando eu vou falar os materiais, eu fico passando a mão como se fosse uma joia, né? E, Roberto, me diz uma coisa. Você tinha comentado comigo, essa facilidade que você tem de unir esses materiais e tudo, de você visualizar como é que você pode fazer essa união e que vai funcionar e tudo. Você passou uma época realmente em fábricas... na verdade, assim, a lógica do trabalho, todo trabalho tem uma lógica de construção, né? Essa lógica de construção, ela passa por um momento de estudo, né? E o momento de estudo foi o quê? Na faculdade, onde você absorve o design como desenho arquitetônico, como desenho de configuração do aspecto de estético, se ele vai ficar deitado, em pé e tal, até o momento de deixar ele o quê? Você criar a sua própria lógica. E absorver dos materiais o máximo que ele pode dar e construir coisas flexíveis. A minha ideia é sempre flexibilizar. A peça que está na sua casa, ela pode ser usada de muitas formas. Várias formas, inclusive na parede. A melhor forma é a sua forma de colocar e de ver a peça. Então, essa interatividade era uma coisa que eu queria agregar à arte, né? Isso é bacana. A arte, ela não podia ser só vista como um murano reto em cima da mesa. Eu queria que ela fosse flexível, adaptável. Colocar em vários locais. Em vários locais. No lavabo do meu escritório tem uma peça sua que eu adoro e ela poderia ser usada em cima da mesa, mas eu usei no lavabo assim, como escultura. Estruturado como escultura. Então, isso que eu acho bacana. E como é que chama o meu trabalho hoje, né? Eu fiz uma coisa tão autoral, né, que eu estou percussor disso, eu estou há 10 anos, entre 4 estudando e 6 desenvolvendo, e com a marca há 5 anos, né? E consolidando essa ideia. Eu tinha que partir de um princípio. Bom, eu quero flexibilidade. A flexibilidade é o quê? É fazer com que você possa usar a peça do seu jeitinho. É a minha arte chegando para você e passa pelas etapas. O lojista, o arquiteto, até chegar no ponto final que é o cliente, eu gostei mais dela em tal lugar. Pronto, ela que vai então ficar. É a sua. Já vi várias vezes saindo de um vaso, de uma peça de vidro, uma peça de cerâmica. Essa aqui, me fala um pouquinho dessa para a gente entender um pouco mais desse material tão rico que você usa. Essa peça a gente está fazendo uma curadoria aqui na Mazotti, né? E uma das coisas que eu comentei, eu disse, eu quero as peças do Roberto. Oh, coisa boa. Quero trazer esse natural aqui. Mais um cearense aqui dentro. Mais um cearense aqui dentro. Então me fala dessa peça específica. O que você usou? Ela tá linda porque são vários materiais diferentes, mas todos nos tons de madeira clara. Se olhar bem devagarzinho, todas têm cores, né? Sim, mas com as cores da natureza. Aqui é a palhinha, a nossa palha de canaúba, que ela é verdinha, e aqui eu seco, ela fica clarinha, e aqui tem um ponto xadrez, né?
Depois ela tem a madeira chamada muricatiara, ela tem o coco polido de cor clara, ela tem novamente um trabalho artesanal feito no nosso Ceará, que é esse trabalho de desenvolvimento da palha enroladinha em canos, né, em canitos de madeira. Então, ela, assim, tudo isso aqui é gerado da nossa natureza, não é gerado dentro de uma fábrica. Eu não compro isso na loja e monto. Eu fabrico dentro da loja fabrica e desenvolvo cada pecinha dessa. E trabalha com cada material diferente da forma específica. Aqui eu dei a ideia da monocromia do claro, né, do cor claro. Mas aqui é um cipó de embé. Na natureza ele é verde, eu faço o cozimento dele, tiro a parte verde e transformo essa coisa linda. Agora, como é que eu cheguei a essa bolinha? Eu queria que ela ficasse com cara de bola, mas ela pode ficar mais, menos. E não fica igual uma não com fica a iguais, outra. porque Exatamente, a gente vê a essa característica da imperfeição é a característica do artesanal, do feito à mão. Eu não posso tirar isso. Senão eu vou copiar, vou fazer 10 iguais e aí eu passo a ser japonês, chinês, coreano. Eu quero ser cearense. Eu quero cearense. Eu quero que tenha essa palha, essa rusticidade. E lembrar uma coisa que eu acho que nós passamos por isso já. A rusticidade, o nosso artesanato, ele já foi excluído das nossas casas. E ele está voltando, mas voltando através do design. Isso é muito enriquecedor, isso me deixa muito feliz saber que alguém que tinha uma mesa de vidro e só usava um material rico, que chamasse a atenção do dourado, do vidro, importado. De repente ela opta de colocar um negócio, porque assim, é uma peça, é um colar, é uma escultura, mas que por trás dele tem o quê? Natureza. Tem natureza, tem uma Ceará. história, exatamente. E ela não se envergonha mais. Isso é uma coisa maravilhosa, gente. E uma coisa que eu tenho visto muito, primeiro que eu me alegro de ver os seus projetos em qualquer lugar do Brasil, que a gente vê realmente que ele permeia por várias residências, é São Paulo, interior de São Paulo e tantos outros locais que você atua. E em estilos totalmente diferentes, a gente vê às vezes casas bem clássicas e tudo, e como um material natural entra no moderno, entra no contemporâneo, então isso é muito bacana. Ver seu trabalho em hotéis, que eu sei que todo mundo Mas é por conta de vocês, e vocês absorveram a arquitetura e conseguiram encontrar na minha peça essa adaptabilidade do natural junto com o clássico. Eu acho isso fantástico. É muito legal. Porque o projeto não é meu, mas a peça mas foi colocado por alguém. Então, hoje eu agradeço muito essa sensibilidade de todos os profissionais a absorver o natural dentro da casa e sabendo que por trás daquele natural tem uma força, tem um trabalho, uma coisa manual, uma história, né? Muito que mais não é baseada especial. Muito mais especial do que baseado no linha de produção. Me fala assim, se alguma coisa que marcou na tua carreira, um hotel diferente que você fez, ou uma residência, uma linha que você fez assim para algum local. Eu sei que devem ter várias, mas cita um que te marcou. Tem uma muito específica, né? Um hotel em Trancoso, e que eu tinha que determinar uma peça gigante de 32 metros e existia uma logística para desenvolver até o local e, ao mesmo tempo, fazer acontecer aquilo na proporção que o cliente queria. Foi muito gratificante, eu me senti honrado. Eu agradeço demais a vocês que são arquitetos e me propõem os desafios. E eu acredito e topo com certeza. Obrigado. Coisa boa. Isso aí é que encanta, né? Nós, como os profissionais, como arquitetos, como criadores de espaços, que cada um tem de uma forma assim, muito especial que atender ao cliente, atender a um espaço desse que vai receber turistas e tudo. Então, como é importante a gente ter pessoas e artistas desse tipo, que eu sei que ele ama desafio e desenvolver da melhor forma. Então, eu tenho trabalhado muito com as peças do Roberto nos meus projetos, em áreas comuns, em residências, até em comerciais também, fica muito bacana para a gente dar uma quebrada. Então, eu queria te agradecer demais. Imagina, eu que agradeço. Dizer que eu continuo bem pertinho de você ali, vendo tudo que você coloca no seu Instagram, cada pecinha que você coloca nova, eu vou lá. Só não esqueça, é feito no Ceará. Vamos valorizar o nosso Ceará. Ele é bonito, ele é lindo e com certeza vai ficar lindo na sua casa. Vai sim. E eu fiquei com água na boca da rapadura, viu? Agradeço demais a presença de vocês aqui e eu te aguardo no próximo bloco.
Olá, estamos de volta a esse apartamento aqui do Meireles, um apartamento em Fortaleza, de aproximadamente 280 metros quadrados. E a gente já vem acompanhando esse projeto desde o começo. A gente já viu como é que ele era, a gente já viu o processo, quebrando as paredes, integrando os espaços. Então, a gente juntou sala, varanda, gabinete e fizemos uma grande reforma, trocando piso e tantos outros detalhes que vocês já têm visto comigo semanalmente. E hoje está imperdível, porque a gente vai ver o que andou da marcenaria. A gente está numa fase realmente de ver marcenaria, agora laqueamento. E eu quero que você acompanhe comigo para a gente ver cada processo, passo a passo, de cada detalhe da obra. Vamos lá? Chegamos aqui nesse espaço, que é um cantinho todo aconchegante, um local que mudou muito de como o apartamento era e como o apartamento vai ficar. É um local que a gente deu uma caprichada em termos de painéis de madeira, para dar esse aconchego e diferenciar totalmente do que a cliente estava acostumada, né? Do que tinha no projeto inicial dela. E o que eu queria falar para vocês, o nome desse programa é Oba Obra, porque a obra ela pode ser divertida, ela pode ser curtida, ela pode ser acompanhada de uma forma tranquila. A gente sabe que precisa de uma série de coisas para que ela ande de uma forma harmônica, com a parceria do arquiteto, do engenheiro, da equipe de marcenaria e tantas outras que estão envolvidas numa obra. Mas a gente trabalha exatamente para poder fazer isso de uma forma adequada, com cronograma, com data, como é essa obra aqui. Ela está exatamente de acordo com o que a gente planejou. E quando sai alguns dias de atraso, mas não como tem muitas pessoas que já passaram, às vezes, por experiências que não foram tão positivas, que uma obra que era para ser com 3 meses, ela foi para 6 meses. Então, a gente trabalha para isso, com boas equipes, com boa estrutura, com acompanhamento na obra. O que vocês estão vendo aqui é o que o nosso escritório realmente acompanha. A diferença é que a gente está filmando e passando isso para vocês. Mas é isso que deve acontecer em qualquer obra. É o acompanhamento, é o dia a dia, o passo a passo, é a gente estar junto, analisando todo o processo e dando esse apoio necessário a todas as outras equipes que estão executando esse apartamento aqui. Então vamos lá, vamos falar do que esse local aqui mudou da última vez que a gente veio para cá. A gente tinha visto que estava todo esse forro, ele foi estruturado, o MDF colado em cima da estrutura, já toda fixada na laje, e ele estava com o MDF cru. Então, para que a gente não veja parafuso, não veja detalhes que não vão ficar bonitos esteticamente, a marcenaria primeiro fixou todo o MDF, e esse MDF mais fininho, que é um MDF de 6 milímetros amadeirado, ele foi colado à estrutura existente. Então, agora a gente já pode ver como ele vai ficar, como já está ficando, né? Que é uma parede paredes, né? Que a gente está vendo aqui, e o forro com esse tom amadeirado lindíssimo, aconchegante e unindo todo esse espaço. Esse espaço aqui era a varanda, o outro espaço aqui atrás era o gabinete, então tudo isso foi integrado à sala. E eu quis de propósito dar uma diferenciada desses espaços por conta disso, mesmo que nas paredes não existam mais a divisão, porque a gente tirou as paredes,
mas o forro dá esse aconchego e dá essa separação de outros ambientes de estar, para um ambiente da televisão, para um ambiente da sala de jantar. Essa parede, que ela vai receber a parede verde, ela não mudou, ela está tal e qual, e ela só vai receber no final da obra que ela vai ser colocadas todas as plantas, que é lindíssimo. Realmente, essa parede verde eu acho que dá um toque muito bom, trazendo a natureza para dentro do espaço. Vocês lembram do detalhe que eu comentei para vocês, que nem sempre o projeto ele está 100% com o que a gente quer, mas a gente consegue, fazendo painéis e enchimentos, dar exatamente a ideia que a gente quis dar na proposta. Então, essa parede não era alinhada com a outra, o pilar era fininho, então ele ficava todo desalinhado. E aí no projeto a gente fez essa união, então parece que já era um pórtico, né? Mas a gente que deu essa ideia. E a viga, vocês lembram que a viga era toda inclinada? A gente viu a viga depois que o pessoal da engenharia começou a quebrar e a gente viu que ela estava escondida, essa viga inclinada, ela estava escondida no forro. E quando foi tirado o forro, a gente viu essa viga. Então, coisas desse tipo, a gente vai tomando as devidas... resolvendo cada detalhe que aparece depois, que a gente não tinha previsto antes, que não aparece no levantamento, a gente muitas vezes vê na obra. Então, por isso que é tão importante a nossa visita aqui e o nosso acompanhamento na obra. Então, olha como ficou bonito esse pórtico, como ele ficou bem interessante, porque ele abraçou todo o espaço, dividiu um pouquinho o espaço que vai ter a mesa redonda com a parede verde, do espaço de um outro ambiente de estar. E outra coisa que eu gosto sempre de comentar para vocês, eu acho que cabe a nós profissionais a gente aliar a ideia que a gente quer dar, mas com os objetivos do cliente. Essa cliente aqui, ela queria aproveitar um móvel de TV. Então, a ideia foi mudar o laqueamento, foi fazer alguns detalhes no móvel para que ele ficasse perfeito, de acordo com o novo projeto, mas ele foi aproveitado. Então, a gente pode ver que ele já chegou na obra e ele vai ser laqueado aqui e não vai dar aquela cara de móvel antigo. Quando a gente vê o projeto como um todo, ele vai ter uma cara realmente de que foi projetado agora e não há quase 10 anos atrás, como foi feito anteriormente. Agora eu quero mostrar para vocês como é que está o hall. Já está dando aí o laqueamento, eu quero explicar para vocês, ele já está com outra cara. Vamos lá. Chegando aqui no hall, a gente pode acompanhar e ver que já mudou bastante o efeito, porque quando a gente viu na última semana, esse painel ripado, ele estava todo em MDF cru. Então agora ele recebeu o prime e ele é todo branco, mas ele vai receber a cor da tinta, que é essa Airlac, é a marca que a gente costuma usar. Então vai dar um tom mais acinzentado a esse espaço. Eles têm um cuidado muito grande em isolar tudo. Ele está todo isolado aqui. O elevador não está funcionando por enquanto aqui, só no de serviço, para poder eles fazerem um trabalho bem feito. E aí eles estão dando essa base e vão dar o prime aqui também na porta. Eles começaram a trabalhar no último dia útil, então hoje é o segundo dia do pessoal, que é uma outra equipe, é uma equipe de laqueamento. E com mais uma semana, 10 dias mais ou menos, eles vão estar finalizando tudo. Para que a laca fique perfeita, eles vão aplicar uma mão já da cor adequada que a gente escolheu, vão lixar, vão ver todos os defeitos e vão aplicar uma segunda mão para finalizar. E algo importante que eu tinha comentado lá no ambiente que era a varanda, que aqui foi do mesmo jeito. Esse portal que ele ficou muito bonito, né? Um portal todo mais espesso, que ele dá realmente uma ideia de uma imponência quando entra no apartamento. Ele não era assim. Uma parede era diferente da outra, tinham profundidades diferentes. Então, com a madeira, a gente consegue dar esse aspecto. E por dentro, ele tá como ele era, diferente de tudo. Mas por fora, o MDF cobriu
e deu esse efeito e vai ficar lindíssima. Vocês precisam ver até o final. A gente está acompanhando tudo e a gente vai ver o passo a passo. Na próxima semana a gente já vai ver outras novidades para a gente começar a arrumar. Quando tiver tudo pronto, dada a última mão de tinta, a gente começa a arrumar. Então eu espero você na próxima semana. No oferecimento Cerbrais. Sofisticação aos seus pés.